Olá, galera. Boa tarde a todos vocês dos terceiros anos A, B e C. Sejam todos bem-vindos. Essa aula será aula de História. Na última aula que nós tivemos de História, foi uma aula que antecedeu o dia 7 de setembro, feriado nacional. Então, aquela aula nós demos um break aí no que nós vínhamos estudando, para dar uma olhada no que foi o dia 7 de setembro, os antecedentes, né, da independência, o que aconteceu no momento da independência, de que forma, quem foram os atores principais, não foi somente Dom Pedro I, nós tivemos figuras importantes, né, como José Bonifácio, Maria Leopoldina. Então, fizemos uma aula especial. Essa aula, ela dará continuidade àquele conteúdo que nós vimos lá atrás, que falava sobre a política do café com leite. Então, na aula 1, nós vimos o que foi essa política do café com leite. Na verdade, nós tivemos aí, em 1889, né, a proclamação da República, que foi um golpe civil-militar dado aí por setores conservadores da sociedade, que enxergavam que o segundo reinado, né, sobretudo o governo aí de Dom Pedro II, né, ele já não representava mais os interesses, sobretudo, de setores como o Exército Brasileiro, setores como a Igreja Católica, setores como o dos grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, proprietários de escravizados. E aí, em 1889, nós tivemos, então, um golpe militar, né, dado aí por Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, que expulsaram, então, o Dom Pedro II, sua família, e estabeleceram, então, a República. Esse período, que vai de 1889 até 1930, ficou conhecido como República Velha ou República Oligárquica. Esse período ele é conhecido também por conta aí da política do café com leite, que nós estudamos lá atrás. Essa política do café com leite, ela baseava, né, na alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo. Então, café São Paulo, Minas, né, leite. Então, política do café com leite. Uma das características era um Brasil agrário, né, não existia um processo muito forte de industrialização. Nós tínhamos aí o trabalho livre, mas um trabalho bastante precário, né, por parte aí dos camponeses, dos colonos, e era um período, foi um período marcado pelo coronelismo, né? Então, você tinha lá a política dos governadores, que eram uma política que tinha a função de manter a política do café com leite. Então, tem um candidato de São Paulo dessa vez, é a vez de São Paulo. Então, os governadores, dentro dessa política de governadores, eles faziam uso dessa política, e aí você tinha os votos de cabresto, né? Então, os diversos coronéis locais, eles obrigavam as pessoas a votarem naqueles candidatos pré-estabelecidos. Então, dessa forma, nós tivemos aí, de 1889 até 1930, um longo período aí dessa política conhecida como a política oligárquica, a velha república, sobretudo, né, a política do café com leite. E aí surgirá alguém, né, um grande super-herói, não, super-herói não tem, de super-herói ele não tem nada, surgirá um pequeno homem, pequeno de estatura mesmo, mas grande estadista, chamado Getúlio Dornelles Vargas, que era lá do Rio Grande do Sul, de São Borja, e o Getúlio Vargas será a figura fundamental a colocar fim na política do café com leite. E aí surge a tal da República Nova, que é a nossa atual república, né? Então,
se bem que essa República Nova, ela está mais para velha do que para nova, mas tudo bem. E aí, galera, a gente vai estudar nesta aula 2 períodos. Né? Então, o governo de Getúlio Vargas vai de 1930 até 1945. Nós vamos estudar o primeiro período, que ficou conhecido como governo provisório, de 1930 até 1934. Depois a gente vai estudar o período constitucional, que ficou que durou, né, de 1934 até 1937. Esse será o conteúdo da nossa aula. O último período, que vai de 1937 até 1945, nós estudaremos na próxima aula. E nessa próxima aula a gente vai falar sobre a cultura, sobre, por exemplo, a música, vamos falar sobre o rádio, né? O rádio, a TV ainda não existia aqui no Brasil, a TV só virá lá nos anos 50. O rádio teve um papel fundamental no Brasil, em especial no que tange a política. E Getúlio Vargas ele vai fazer uso do rádio, inclusive vai criar a Hora do Brasil, que vocês adoram, né? A Voz do Brasil. E que dura até hoje, né? Existe até hoje um momento no rádio que o governo vai falar sobre os seus alcances, todo o seu projeto, enfim. Mas olhem só, galera, é importante, então, a gente destacar o seguinte. Antes do Getúlio Vargas dar um golpe, realizar um processo revolucionário, que nós vamos estudar, em 1930, existiriam eleições. E essas eleições, tudo indicava que o presidente à época era o Washington Luiz, né? Então, Washington Luiz, ele era paulista, portanto, era a vez aí do café. Como ele concluiu o seu mandato, e aí surgiriam eleições no ano de 1930, a vez era de um mineiro. Então, você tem o paulista Washington Luiz, que deveria dar espaço para um mineiro, né? Porque você tem a política do café com leite. Só que, o que aconteceu em 1929? Os Estados Unidos quebrou, né? Então você tem a quebra da Bolsa de Nova York, e o Brasil era um país agrário, produtor de bens de exportação, produtor de café. Então, quando os Estados Unidos quebram, e os Estados Unidos era o principal comprador de café do Brasil, quando os Estados Unidos quebra, ele deixa de comprar café do Brasil. E aí, qual que vai ser o grande problema aqui nas eleições de 1930? Washington Luiz, que era cafeicultor, que ele escutava os cafeicultores, sobretudo paulistas. Washington Luiz, ele vai querer dar um passa-moleque. E aí ele vai indicar quem? Ele não vai indicar o mineiro para disputar as eleições e lhe substituir. Ele indica Júlio Prestes. Então, Júlio Prestes, que era cafeicultor, que era paulista, então vai disputar as eleições de 1930. Vocês se lembram, o professor comentou, inclusive, agora há pouco, que dentro da lógica da política do café com leite, existia a política dos governadores. Então, os governadores já sabiam que eles deveriam trabalhar para que Júlio Prestes fosse eleito, principalmente os governadores aqui do Sudeste, né? Pegando Rio de Janeiro, Espírito Santo, pegando São Paulo, né? E os mineiros vão ficar enraivecidos. Eles vão falar, isso não é justo, era a nossa vez. E aí, galera, Getúlio Vargas, ele vai, então, ele vai disputar as eleições, certo? Pela Aliança Liberal, tá aqui, olhem só nesse esqueminha. Então, o Getúlio Vargas disputa, ele se torna candidato contra Júlio Prestes, certo? O Júlio Prestes, pessoal, como força da política, né, dos governadores, nenhuma novidade, nós já sabíamos.
o Júlio Prestes vence as eleições, né? Então, o Júlio Prestes venceu as eleições, foi por uma pequena margem de votos, certo? E ele rompe com a política do café com leite. E aí, o Getúlio Vargas, ele vai acusar, né, a Washington Luiz, ele vai acusar a Júlio Prestes de terem forjado as eleições. E aí tem um crime vai acontecer, um assassinato passional, acontecerá lá na Paraíba, né? A Paraíba, nesse período, ela tinha como governador João Pessoa, certo? Então, o João Pessoa era governador e ele era candidato, ele era o vice de Getúlio Vargas, né? Então, Getúlio Vargas e João Pessoa faziam uma aliança. E João Pessoa, que teve um envolvimento com... na verdade, ele tinha um choque com um jornalista muito forte, né? Esse jornalista, ele publicava muitas denúncias contra o governo de João Pessoa, e aí o João Pessoa, querendo atingir esse jornalista, ele investiga a vida desse jornalista e ele identifica um caso, um adultério, né? O jornalista cometeu um adultério com uma professora. E aí ele divulga isso. E esse jornalista, ele mata, assassina o governador João Pessoa. Na época, a capital da Paraíba se chamava Paraíba. Paraí, com H-I-B-A, Paraíba. E aí, a capital a capital da Paraíba é João Pessoa, em homenagem a esse governador que foi assassinado, em homenagem ao vice, ao cara que compunha a campanha aqui de Getúlio Vargas. E aí o Getúlio Vargas, ele vai dizer o seguinte, que a oposição, além de fraudar, né, a oposição não, a situação, né, o governo, além de fraudar as eleições de 1930, assassinou João Pessoa, o seu vice-presidente. Depois, né, ficou provado que não foi isso que aconteceu. Mas, a partir desse momento, tendo apoio popular, tendo apoio de parte do Exército, o Getúlio Vargas, ele dá início, então, a uma revolução, a Revolução de 1930. Então, o que foi essa Revolução de 1930? Não concordando com os resultados das eleições de 1930, Getúlio Vargas, então, lidera um movimento armado, né? Lidera um movimento, né, contra Washington Luiz, que era o então presidente, e contra o candidato de Washington Luiz, que é o Júlio Prestes. O resultado disso, galera, em 24 de outubro de 1930, o Getúlio Vargas, ele chega à capital do Brasil, Rio de Janeiro, e aí ele toma o poder. Ele tira Washington Luiz do poder e Júlio Prestes, que tinha sido eleito, não assume. Quem assumirá o governo, então, será Getúlio Vargas. Então, a Revolução de 1930 foi este novo golpe dado aqui por Getúlio Vargas, que era um civil, ele não era militar, mas Getúlio Vargas teve apoio dos militares. Getúlio Vargas era enxergado aí como um discurso progressista, né? Menos agrário, menos conservador. E aí nós teremos, então, a Era Vargas, que vai durar de 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, certo? E aí, olha só, galera, aqui nesse slide nós vamos falar sobre esse primeiro período, de 1930 a 1934. Esse primeiro período do governo, 4 anos, ele é conhecido como governo provisório. Por que governo provisório? Porque o Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, ele vai dizer o seguinte, olha, nós vamos convocar novas eleições, vamos criar uma nova Constituição. E Getúlio Vargas não faz isso, né, dentro do seu governo provisório. Além do mais, ele começa a tomar algumas medidas um tanto impopulares. Por exemplo,
ele fecha o Congresso Nacional e as assembleias estaduais, ou seja, todos os deputados que compunham o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, esses deputados foram tirados, foram destituídos do seu cargo. Isso seria bom hoje em dia, né? Seria maravilhoso. Mas vamos seguir aqui. Além disso, as assembleias estaduais. Então, os deputados estaduais também foram destituídos. Nesse período de 1930 a 1934, já orientando uma visão voltada para a industrialização do Brasil, lembrando, o período anterior foi um período de retrocesso, né, do ponto de vista industrial. O nosso foco era café, ponto. Aqui não. O Getúlio Vargas, de certa forma, ele dará as costas para os grandes latifundiários, para esse setor, e ele vai começar a namorar, ele vai começar a buscar o apoio da elite industrial, das grandes indústrias. E aqui, dando um sinal do que viria a ser a sua política, essa política de industrialização, ele vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Então, o Ministério do Trabalho teria a função de regulamentar, sobretudo, o trabalho urbano, sobretudo o trabalho nas indústrias. Além disso, ele cria o Ministério da Educação, certo? Então, o Ministério da Educação foi criado por Getúlio Vargas. Por quê? Qual que era a função do Ministério da Educação? Promover a educação, sobretudo uma educação orientada para criar um contingente de operários. Então, pessoas que minimamente saberiam ler e escrever para operar uma máquina. Por quê? Esse é o desenho do governo dele. Ele quer industrializar o Brasil. E também o Ministério da Saúde, né, que tinha a função de promover aí saúde para a população, sobretudo para os trabalhadores. Em 1929, como eu comentei com vocês, há uma crise absurda do café e quando Getúlio Vargas herda esse momento aí, na verdade, ele dá um golpe, ele herda um governo quebrado. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a comprar os estoques de café, ele vai comprar os estoques de café dos fazendeiros e com dinheiro público, sobretudo dinheiro emprestado dos Estados Unidos, ele compra esse café e ele queima parte do café. Por quê? Qual que era a aposta? Equilibrar os preços. Então, quando você diminui a quantidade de um determinado produto dentro do mercado interno, o preço desse produto ele sobe. Né? Então, essa era a busca aí para superar a crise do café. E aí, galera, nós teremos uma revolta, na verdade, uma revolução, liderada pelo Estado de São Paulo, né? Sempre os paulistas criando problema. Então, o Estado de São Paulo, os paulistas, eles estavam descontentes com a política de Getúlio Vargas. Eles exigiam, na verdade era uma elite que estava exigindo, a elite paulista. Só que esse movimento ele acabou se popularizando. Então, nós tivemos aí a adesão de milhares de pessoas que não eram pessoas ricas, estudantes, professores, operários, né? Então, essa revolução ficou conhecida como Revolução Constitucionalista. Olhem só a propaganda. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Tipo assim, o tio Sam te chamando para a guerra. Na verdade, aqui é um soldado, né? E aqui atrás a bandeira do Estado de São Paulo. Então, essa publicidade que é uma publicidade riquíssima, né? Os paulistas conseguiram produzir cartazes como esse, com muita imaginação, né? Essa, por exemplo, fazendo uma adaptação aí do Tio Sam, lá na Primeira Guerra Mundial.
Então, a revolta populista, essa revolução constitucionalista, ela buscava, basicamente, por que ela era conhecida como constitucionalista? Porque ela buscava uma nova Constituição, ela desejava eleições diretas, os paulistas desejavam eleger o seu governador diretamente. Quem serão esses participantes? Eu coloquei aqui para vocês. Paulistas descontentes com a nomeação de um interventor aqui para São Paulo, né? O interventor pernambucano não era nem paulista, então os paulistas ficaram bravos. E o número de participantes, galera, chegou em torno de 135 mil homens. Isso significou o quê? Homens indo para a batalha contra as tropas do governo central, contra as tropas do governo federal, do governo de Getúlio Vargas, e aí nós tivemos, como eu comentei, operários, estudantes, a faculdade de engenharia da USP, por exemplo, os estudantes produziam armas, os estudantes produziam blindados para lutar contra Getúlio Vargas. Então, eram paulistas, cerca de 135, 140 mil participantes. Quais eram as reivindicações? Eleições, certo? Uma nova Constituição, eleições diretas. Eles eram contrários ao centralismo, o centralismo político de Getúlio Vargas. Eles eram favoráveis a uma maior autonomia dos estados, né? Então, os paulistas estão lutando por essas bandeiras. Qual que vai ser o resultado, galera? O resultado será o seguinte: milhares de mortos. Getúlio Vargas consegue vencer os constitucionalistas, né? Consegue vencer a revolta paulista, né? A Revolução Constitucionalista de 1932. Mas o resultado vai ser o seguinte: Getúlio Vargas vai apressar, né? A elaboração de uma nova Constituição, ele vai apressar as novas eleições, então ele vai convocar eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos, e aí o resultado será a promulgação, em 1934, de uma nova Constituição. Essa Constituição, promulgada em 1934, ela previa essas mudanças aqui. Primeiro, que o Brasil se tornaria uma república federalista, certo? República federalista por quê? Por conta das federações, dos estados. Então, isso significou o quê? Que os estados seriam fortalecidos, certo? Então, os estados teriam mais autonomia, mais estrutura. E isso foi uma grande vitória dos paulistas, que resultou numa vitória para os demais estados. Outra questão, que a República, além de ser federalista, ela é presidencialista, ou seja, você tem um presidente da República que é o chefe do Poder Executivo, certo? Além disso, eleições diretas, voto secreto e universal, porque o voto nesse período, no período anterior a esse, ele era um voto aberto e declarado. Como nós vimos lá na aula sobre a República do Café com Leite, se você fosse votar, você deveria declarar em voz alta, no momento ali na urna, em quem você votaria, certo? E aí você tinha um capanga armado na porta da sessão eleitoral que estava lá para garantir que você votaria no candidato certo. Então, esse é o tal do voto de cabresto. Então, ele coloca fim a essa modalidade de voto. Agora, o voto é secreto. Agora, o voto é universal. O voto feminino, Getúlio Vargas trouxe essa inovação, porque até 1934, as mulheres não poderiam votar. A eliminação do cargo de vice-presidente, a criação da Justiça do Trabalho, sobretudo esse trabalho urbano, o trabalho operário, a instituição do pluralismo sindical, então vários sindicatos surgirão, e, galera, principalmente a CLT, a consolidação das leis trabalhistas que Getúlio Vargas trouxe. E é por conta dessas leis trabalhistas, editadas em 1934, com essa nova Constituição, que Getúlio Vargas ficará conhecido como o pai dos pobres, certo? Então, o que essas leis trabalhistas previam?
Por exemplo, jornada de trabalho de até 8 horas, né, por dia, férias remuneradas, 13º, né? Então, tudo isso que os governos querem tirar, os empresários estão sedentos para que o governo diga sim, vamos tirar, todos esses direitos foram todos criados aqui em 1934, com a Constituição aí de Getúlio Vargas. E aí, galera, as eleições de 1934, elas são realizadas e, como era de se esperar, Getúlio Vargas é eleito de forma esmagadora. Então, ele tem lá né, ele foi eleito, e aí ele seria, né, ele concorreria a uma nova eleição, na verdade, ele governaria o Brasil até 1938, certo? E aí, esse período, o governo constitucional, que é um governo que vai respeitar a Constituição, ele será um governo tranquilo, né, na medida aí do possível, mas será um governo que vai ter grandes disputas políticas, o governo de Vargas. Dois movimentos contrários, completamente contrários, né, surgirão dentro do período aí constitucional. O primeiro é a ação integralista brasileira, o AIB. Essa ação integralista brasileira, que virou um movimento, que depois virou um partido político, enfim, se chama Ação Integralista Brasileira. Esse movimento é um movimento político inspirado na extrema-direita, certo? Então, é um programa político de direita. É um programa que enxerga nas conquistas sociais trabalhistas algo terrível. Vamos acabar com essas conquistas. Temos que dar, na verdade, ao mercado, aos empresários, a condição para que eles possam lucrar. Então, o AIB, esse movimento, ele era de extrema-direita. Quem era o seu principal expoente? Um cara chamado Plínio Salgado. Esse cara, ele buscou buscou influências fora do Brasil, sobretudo na Itália, com o fascismo de Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler, né? Então, esse partido, ele era um partido fascista e um partido com característica nazistinha. Além disso, quais eram as defesas? Um forte nacionalismo, um antiliberalismo, ou seja, não vamos dar autonomia, vamos segurar, vamos controlar, o anticomunismo e a sua saudação, o seu lema era fantástico. Eles faziam assim tipo assim, como se fosse nazista, né? Anauê! Anauê era o lema dos caras. O que diz? O que significa Anauê? Do Tupi-Guarani, a saudação significa oi, você é meu amigo. Anauê! E aí eles erguiam as mãos como os nazistas faziam em referência ao Hitler. Após a eleição de Vargas, esses caras eles vão buscar, na verdade, uma maior participação no governo de Getúlio Vargas. Por quê? O Getúlio Vargas, ele achava os caras esquisitos, mas que não eram comunistas, então só podem ser gente boa. E o Vargas, ele tinha um quê, né, de fascista, ele gostava, né, desses governos totalitários, né, Hitler, Mussolini, enfim. Então, tudo indicava que Getúlio Vargas ia oferecer apoio a Plínio Salgado. E o Plínio Salgado, ele desejava ocupar o posto de ministro da Educação. Eu acho que esse cara era muito melhor do que... Bom, deixa para lá. Mas, o Plínio Salgado, como ele tinha muito apoio, né? Esse apoio da extrema-direita era muito grande. O Plínio Salgado, não tendo o Ministério da Educação, em 1937, ele vai lançar sua candidatura contra o Getúlio Vargas. Ele que era um apoiador, agora ele é um inimigo. Do outro lado, em oposição à extrema-direita,
da A e B, dos integralistas, né, do Plínio Salgado, nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que possuía uma perspectiva de esquerda, certo? Seu maior expoente era Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, ele tinha conexão com a União Soviética, que tinha realizado sua revolução socialista em 1917, enfim, ele vai ter uma influência aí do stalinismo soviético, né? Joseph Stalin. Quais eram as características das bandeiras da Aliança Nacional Libertadora, galera? Estatização das empresas, né? Então, por exemplo, uma empresa americana, vamos estatizar, vamos torná-la nacional. Ele defendia a reforma agrária, então, como tem um monte de trabalhadores sem terra, vamos ocupar terras e redividir essas terras que estão nas mãos de meia dúzia de pessoas para aqueles que não têm acesso à terra. Então, reforma agrária, suspensão da dívida externa, que isso significou acabar com o pagamento da dívida, né? Então, o Brasil tem dívida com os Estados Unidos, empréstimos, não vai pagar mais. Calote. E o lema era melhor que o Anauê lá do Plínio Salgado. O lema era pão, terra e liberdade. Pão, alimentação, alimentar uma população faminta, famigerada, população brasileira, terra para quem não tem terra e liberdade para aqueles que não tinham liberdade. A Aliança Nacional Libertadora, ela sempre se manteve contrária ao governo de Getúlio Vargas. Em 1935, por conta dessa oposição, o Vargas, ele acaba com a Aliança Nacional, né? Ele passa a perseguir aqui Luiz Carlos Prestes, os principais gurus aí do movimento de esquerda do Brasil e aqueles que eram militantes, né, da Aliança Nacional Libertadora. Existe um filme bacana que está, inclusive, na Netflix, que é um filme que se chama Olga. Né? Esse filme é bacana porque ele retrata esse período aqui, por exemplo, a prisão de Luiz Carlos Prestes, que era o grande inimigo de Getúlio Vargas, e a deportação da esposa do Luiz Carlos Prestes, que era a Anitta, né? A Olga Benário, que eles tiveram uma filha chamada Anitta, a Olga Benário, que além de ser comunista, era judia, alemã judia. E aí o Getúlio Vargas, como um presente, ao prender o Luiz Carlos Prestes e ao prender a sua esposa, ele envia a Olga Benário para os braços de Adolf Hitler. E aí a Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, ela será morta numa câmara de gás lá na Polônia. Certo, galera? É isso, pessoal. Então, olhem só, nós falamos aqui sobre o primeiro período, né, 1930 até 1934, o período aí do governo provisório, falamos da Revolução Constitucionalista de 1932, falamos sobre o governo constitucional de 1934 a 1937 e sobre essa disputa no cenário político, né, de integralistas de um lado, comunistas do outro. E é isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. O professor fica aqui à disposição. Façam a tarefinha aí com cuidado, com carinho, tá bom? Eu agradeço, gente. Obrigado. Um beijo no coração.